Você já teve alguma dúvida ortográfica? Eu já. Saber se é vi ou vê em travesseiro é um exemplo de dúvida sobre a escrita de vogais. E saber onde vai a letra R em iogurte, ou seria iogurte? Essas e outras perguntas sobre a ortografia do português são tema deste podcast, Fonologia e Ortografia. Em episódios curtos, licenciandos e licenciandas em letras da Unesp, em São José do Rio Preto, São Paulo, explicam os motivos linguísticos das dúvidas ortográficas. Eu sou Luciane Tenani, professora da Unesp, responsável pela criação e produção deste podcast. E te convido a ouvir cada episódio sobre ortografia e características fonéticas e fonológicas do português que falamos e que são relevantes para ampliar o conhecimento da escrita da língua portuguesa. Continue conosco para conhecer mais sobre fonologia e ortografia. Episódio 7. Ouça este episódio para aprender mais sobre palavra fonológica e ortográfica. Conversando. Fique com a gente. Olá, caros professores e licenciandos. Eu sou Carlos Daniel Araújo Monteiro Filho, graduando em Letras pela Unesp de São José do Rio Preto. Estou aqui com os meus colegas Aguimar e Angelina. Bom dia a vocês ouvintes, meu nome é Aguimar de Almeida Santos, sou também graduando na Universidade Estadual Paulista e serei um dos participantes dessa conversa. Olá pessoal, eu sou Angelina Melos Caetano, também aluna da Unesp e a terceira participante dessa conversa, sobre palavra fonológica e ortográfica. Ao longo do episódio, falaremos dos erros cometidos por alunos do Ensino Fundamental 2 e Ensino Médio quando escrevem palavras ora juntas, ora separadas, indicando dúvidas ortográficas. Na língua portuguesa, existem palavras e expressões homófonas, ou seja, a pronúncia é a mesma, mas semanticamente são distintas. Podemos falar a gente tudo junto, mas na escrita são grafias diferentes a depender do significado. É uma palavra agente quando forem escritas a vogal A e gente juntas, mas é uma expressão agente quando for escrita a vogal A separada de gente. Esse par é exemplo de casos de homofonia no português. Vemos aí a diferença entre palavra ortográfica, que é escrita, e palavra fonológica, que é a maneira como falamos as palavras. Esse é o tema do nosso podcast. Vale acrescentar, Carlos, que a expressão agente separada graficamente é uma locução pronominal, cujo sentido é equivalente ao pronome nós. A palavra agente, graficamente uma palavra só, é um substantivo que significa aquele que age, como um agente policial. A confusão de se escrever junto ou separado é gerada quando o falante não sabe distinguir se é o caso da letra A como parte da locução pronominal ou se o A faz parte da palavra. Em sala de aula, é fundamental que o professor exemplifique a diferença com o uso de uma sentença contextualizada, para que os alunos notem que nem sempre é possível basear-se na fala para escrever. Pensando nisso, convidamos a professora Lumena Maria Pérez Fará, da Rede Pública Estadual de Ensino em São José do Rio Preto, para nos ajudar a falar sobre quais atividades seriam úteis para promover o aprendizado da escrita dessas palavras. Perguntamos: como você faz para ensinar a grafia convencional de palavras e ajudar o aluno a reconhecer quando se depara com uma grafia não convencional de palavra? A professora Lumena nos enviou as respostas em formato de texto e nós faremos as respectivas leituras. Para essas questões, eu, Angelina, lerei suas respostas. Procuro trabalhar com leitura de textos que respeitem a norma padrão da língua portuguesa e tragam as palavras grafadas conforme a norma culta. É a partir das muitas leituras de textos bem escritos que o aluno aprende a escrever respeitando a norma padrão. Outra grafia de palavras que gera bastante confusão é de repente, que convencionalmente se escreve o D separado de repente, mas que muitos escrevem tudo junto, de repente. A expressão de repente é uma locução adverbial e sua função é expressar características de tempo, ação expressa pelo verbo que a acompanha. Ela é composta pela preposição de com o substantivo repente, que significa impulso súbito, ou seja, de repente significa de modo súbito. Fica claro que de é a preposição que está indicando o modo como a ação aconteceu. Em outras palavras, de não é parte de repente, mas mesmo assim esse erro ocorre com frequência.
No ensino fundamental 2 e médio, é comum que, quando os alunos não saibam escrever uma palavra, eles partam da tonicidade das sílabas. Por isso, há casos como o de repente junto, pois o D não tem tonicidade e acaba sendo juntado com a palavra seguinte que tem tonicidade. Bem interessante e complexo, Aguimar. Sendo esses os fatos da língua, perguntamos à professora convidada como ela trabalha o funcionamento dos monossílabos átonos como preposições de e com, conjunções e pronomes que e se, fazendo relação com a escrita. Ouça o que ela nos ensina, Aguimar. Lerei a resposta para nossos ouvintes. Procuro sempre me pautar na leitura para ensinar a escrita, conforme mencionei nas respostas anteriores. Com o ensino dos monossílabos átonos não é diferente. Sempre explico aos alunos a importância de se fazer o uso correto das preposições e das conjunções, para obtermos um texto bem articulado, coeso e consequentemente coerente, a fim de que o leitor possa entendê-lo sem dificuldade. Atividades de leitura de textos escritos de acordo com a norma padrão da língua são sempre o ponto de partida para que os estudantes se apropriem das regras e saibam utilizar as palavras de forma a não cometer equívocos enquanto escrevem. Vou acrescentar aqui, Angelina, outro exemplo desafiador. O adjetivo afim escrito junto é usado quando se quer expressar afinidade entre dois elementos, como Daniel e Alice têm ideias afins. Quando no plural, fica fácil reconhecer que afim é uma palavra só que significa semelhança. Voltando ao exemplo, temos Daniel e Alice têm ideias semelhantes, ou seja, ideias afins. Já afim escrito separadamente expressa finalidade. Por exemplo, comecei a caminhar diariamente a fim de melhorar minha saúde. Nesse caso, podemos substituir afim por comecei a caminhar com a finalidade de. Em resumo, a ortografia muda a depender do significado das palavras. Porém, para os alunos em processo de aprendizagem da escrita, muitas vezes as duas formas de escrever são consideradas iguais e acabam gerando equívocos, porque se baseiam apenas na fala. Para finalizar nossa entrevista, perguntamos para nossa entrevistada o que pode ser feito para diminuir as dúvidas ortográficas quanto a colocar espaços entre as palavras. O que ela nos respondeu foi o seguinte: novamente insisto que, para promover o aprendizado efetivo e solucionar as possíveis confusões que o aluno faz no momento de escrever tais vocábulos, é preciso oferecer textos escritos conforme rege a norma padrão da língua. É através de muitas leituras que o aluno internaliza e adquire conhecimento linguístico para não os confundir na hora que precisa fazer as escolhas lexicais para escrever seu texto. Neste episódio, percebemos que as grafias de palavras não são definidas a partir de uma simples relação entre fala e escrita, mas que a noção de palavra é construída a partir de uma complexa relação entre características linguísticas e convenções ortográficas. Então, partindo desse pensamento, é óbvio o surgimento de dúvidas por parte dos alunos e o professor de língua portuguesa deve se preocupar em ajudá-lo no reconhecimento dos significados das palavras e o aprendizado da escrita da língua portuguesa. Agradecemos a presença da professora Lumena Fará com informações enriquecedoras para o aprendizado da ortografia do português. Nós vamos ficando por aqui. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Até mais, pessoal. Agradecemos aos nossos alunos e alunas que compartilharam suas experiências e conhecimentos, aos professores de ensino fundamental e médio que foram entrevistados pelos graduandos da Unesp, ao Rômulo Borim, responsável pela edição, sonorização e publicação dos episódios deste podcast. Se você tiver comentários, envie uma mensagem para mim, Luciane Tenani, no e-mail luciane.tenani@unesp.br. Obrigada por nos ouvir até aqui. Este episódio foi produzido pelos alunos da disciplina Fonética e Fonologia do curso de Licenciatura em Letras do IBILSE Unesp, campus de São José do Rio Preto, no ano de 2024. Apoio: FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Realização: Labfon, Laboratório de Fonética, IBILSE Unesp. Fonologia e ortografia.